Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, eu tenho a maior satisfação de receber hoje esse ponto de luz, minha amiga querida Melissa Boff Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. O prazer é todo meu estar aqui novamente. É sempre prazeroso nesse bate-papo contigo. Exatamente. E ela já veio aqui faz um ano atrás. Já batemos um papo, né? Mas Mel, eu vou chamar de Mel, né? Sim, é o normal. Então, eu queria que tu te apresentasse para nossa audiência. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu sou a Melissa, né? A maioria das pessoas me conhece por Mel, enfim. Eu tenho aí uma trajetória no ramo de empresária, né? Com uma empresa voltada para a parte de consultoria, enfim, relacionada à propriedade intelectual. Eu me formei há 18 anos no direito, né? Eu sou advogada há 18 anos, mas mesmo antes disso já atuava neste ramo de proteções, de criações, neste ramo voltado à propriedade intelectual. Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação e tudo mais. Então, essa é a minha trajetória profissional, né? Hoje nós temos, então, dentre outras iniciativas, a consultoria, né? Que presta toda essa assessoria, toda essa consultoria para as empresas, não só empresas, mas também empreendedores, pessoas físicas, startups. A modalidade do negócio não exclui, né, o perfil de profissionais que a gente atende hoje. São bem variados, né? São bem variados, isso. Então, profissionalmente, esse é o segmento de atuação, né? Nós temos escritório, nós temos a empresa em Caxias do Sul, nós temos em Nova Petrópolis. Né? Isso, eu resido em Nova Petrópolis. E acaba que a gente, nesse percurso todo dos 18 anos, veio atendendo clientes de toda a região, né? Aqui em Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Canela, Gramado, a região, né? No passado... Mas tu também tem alguns clientes fora do Brasil também, Sim, né? Exatamente, aí que eu ia chegar. Eu ia dizer, então, no passado a gente atendia mais a região. Com essa onda digital, né, permitiu que a gente viesse expandir e atender outros estados. Então, hoje atendemos em torno de 6, 7 estados no Brasil, mais de 20 cidades e também algumas empresas do exterior. A gente consegue facilmente. Hoje o processo todo ele é praticamente eletrônico, então, né, tudo digital. O contato com as pessoas também facilitou muito depois da pandemia, né? Nesse formato online. Então a gente consegue atender mesmo também. Mas tu também tem vários movimentos, né, Mel? Hoje tu também faz parte da Associação Brasileira dos Advogados, né? Integrando a secretaria. Isso, exatamente. Então a gente... além dessa parte profissional envolvendo esse segmento, ainda tenho outras iniciativas voltadas para a parte de tecnologia e inovação. Querendo ou não, está relacionado, né? Então, eu sou secretária adjunta da ABA na Comissão de Startups e Tecnologia. O contato que eu tive primeiro com a Ju, né? Chamo ela de Ju hoje, foi através da ABA, né? Então, fomos apresentadas e estreitamos aí as nossas relações, foi ali. Exatamente. E também participo do Fórum de Tecnologia e Inovação de Porto Alegre. Lá em Nova Petrópolis nós temos a ASIMP, que é a associação, né, da cidade, na qual também eu participo de alguns departamentos, enfim, tudo para estar próximo do empresário, entender qual que é a necessidade, qual que é a demanda e poder aí, em grupo, suprir as necessidades e aperfeiçoando, né, os segmentos de atuação. E não só isso, porque tu acaba trazendo também, acaba educando o público,
né, os empresários, relacionados às questões que envolvem marca, né? Então, queria que também tu esclarecesse hoje, vamos falar o contexto hoje, nossa temática é voltada para a importância da marca, né? Então, porque muitas coisas passam batida, do tipo assim, a marca fica por último, não é priorizado. Isso. E eu quero que tu reforce essa importância, traga esse esclarecimento para o nosso público hoje, para falar um pouco mais sobre a importância disso, né? E ela ficar realmente solidificada, forte, né? Em termos de registro, né? Uhum. E eu queria que tu contextualizasse um pouco, Mel, as diferenças entre a patente, registro de marca e também os direitos autorais. Sim, tá ótimo. Isso. Então, você também, né, Ju, aí nas suas iniciativas está próxima dos empresários, dos empreendedores, está cada vez mais latente a necessidade de fazer as proteções, né? Então, assim, a especialização que eu tenho em propriedade intelectual, ela abrange diversos cenários de proteções, né? Então, é uma área do direito, digamos assim, é uma área que a legislação permite que diversas obras, criações sejam protegidas. Existe mais de 10, 12 ferramentas de proteções, de criações para obras, criações envolvendo, por exemplo, patente. A patente, ela diz respeito à criação, à invenção de uma tecnologia, de algo novo que tenha uma funcionalidade, né, uma máquina, um objeto. Muitas vezes determinados processos também são passíveis de proteção neste formato através de patente. A direitos autorais, ele diz mais respeito às obras intelectuais, culturais, mais voltada para a parte de músicas, então criações de letras, livros, exatamente, né? Então publicações, obras intelectuais, culturais, ela está mais relacionada à proteção através da ferramenta dos direitos autorais, é uma via. E por fim, a marca. O que é a marca, então? O que é o registro de marcas, né? A marca, ela nada mais é do que expressões que nomeiam serviços ou produtos, né? Então, normalmente, quando eu falo aqui de empresários, eu quero dizer, independente da modalidade, pessoas físicas, pessoas jurídicas, o empreendedor, o negócio em si, normalmente está oferecendo produtos, serviços ou comércio, né, destes produtos. E então, o nome que é atribuído a estes empreendimentos ou a estes produtos é o que a gente chama de marca. E existe a necessidade de fazer um registro, uma proteção, de reivindicar o nome que é dado para um produto, que é dado para um serviço, ou o nome do seu estabelecimento como comércio. Essa é a marca, né? São as expressões utilizadas para nomear estes segmentos. E o que acontece, Ju? Muitas das empresas usam, mas não tem o registro, ou seja, não tem uma autorização do governo, né? Hoje existe o INPI, né? Que é uma autarquia do governo, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e ele concede um título, né? Concede um certificado que autoriza determinado titular a fazer uso daquele nome, daquela expressão, daquele desenho, daquele logotipo. E hoje está, inclusive, mais amplo as possibilidades de proteções, as apresentações, né? E esse órgão concede autorização, esse é o registro que a gente fala, né, envolvendo marcas. Eu queria que tu trouxesse quais são as implicações ou até desconfortos, né, ou até outros problemas relacionados a não ter registro de marca, por exemplo, hoje em dia. Bem pertinente essa tua provocação, Ju. Por quê? Existe, na minha trajetória de 2 décadas, 2 perfis de clientes, né? No passado, então, até uns 5 anos atrás, antes da pandemia, um pouco antes, um perfil de empresários que utilizava os nomes por muitos anos no mercado e não encaminhava as proteções. Então, chegava até nós no sentido de procurar
viabilizar um nome que já estava usando por vezes 5 anos, 10 anos, até 30 anos. Existiam clientes que a gente precisou reivindicar, né, essa proteção. E aí é um risco maior, porque pensa um empreendedor, né, fazer todo um investimento em cima de um nome que ele não tem registrado. Isso acontecia muito no passado. Hoje, o perfil do cliente é de vir até nós com algumas possibilidades de expressões e tentar verificar junto conosco a possibilidade desses nomes serem ou não protegidos como marca. Então, existe a preocupação hoje do empresário em proteger o nome. Prévia. Exatamente, faz uma consulta prévia para verificar a viabilidade de existir este nome como marca e a partir dali segue protegendo. Uma atitude preventiva e muito mais adequada para os dias de hoje. Porque agora respondendo a sua pergunta, né, quais são as implicações que podem existir em uma empresa ou empreendedor não ter o registro de marca realizado hoje. Então, eu te digo assim, quais são os prejuízos que ele pode ter, né? No momento que você faz uso de um nome e ele não tem esse registro concedido pelo órgão competente, você fica à mercê de que um concorrente de boa fé ou de má fé, né, apresente um pedido na sua frente perante o órgão. E uma vez que aquele nome esteja liberado, o órgão pode conceder esta marca para este concorrente e esse concorrente pode muito bem vir a te notificar. Isso pode ser extrajudicialmente, através de uma notificação ou ainda, inclusive, através de um processo judicial e fazer com que apresente pedidos no sentido de que tu pare de utilizar o nome. Afinal de contas, você está utilizando, né? O empresário estaria utilizando e não tem o direito, não tem o título, não tem a autorização para uso desse nome como marca. E este terceiro, concorrente ou não, de boa fé ou não, sim, ele vai ter o direito concedido e pode te notificar a cessar o uso. E isso tem inúmeras implicações, né? A gente pode cogitar algumas ações judiciais, por vezes pedem que sejam recolhido mercadorias nas quais é utilizado aquele nome indevidamente, ou que cesse, né, determinados serviços que está usando o nome indevidamente. E isso tudo pode vir a se refletir em indenizações futuras, né? Porque considerando que este empresário que notificou seja de boa fé, ele pode inclusive tentar apurar o que esse empresário que não fez a proteção causou de prejuízo àquele que fez, né? Então existe sempre esse risco de estar usando um nome que não tem registro, pode ser coibido a parar de utilizar. E pode ir para uma disputa judicial depois, certamente, né? Inúmeros casos a gente acompanha, disputas judiciais, as quais lá na frente vem apresentar vai criando um passivo, né, para aquela empresa que está usando o nome devidamente e muitas vezes vai ser obrigada a fazer um ressarcimento a nível de dano material, moral, lucro cessante. Aí são várias as possibilidades. E isso independente da trajetória dela, né, Mel? Porque, por exemplo, uma empresa que, sei lá, acabou muitas vezes, né, deixando a questão do registro, né, mais... Ela já tem hoje já está posicionada no mercado, ela já fez investimento em várias outras coisas, ela já tem sucesso, ela já é reconhecida. Aí alguém que está começando coloca o nome dela e aí faz essa busca pelo nome, né, pela marca, e aí ela vai ter que se reposicionar. Muitas vezes vai precisar parar de utilizar e se reposicionar. Obviamente que a lei tem algumas exceções, né? Só que essas exceções do anterior usuário de boa fé, que a gente chama, né, que a própria lei determina, existem algumas exceções que ele poderá vir reivindicar o direito, mostrar que estava utilizando esse nome, só que existem prazos para isso. Então, se essas exceções não forem utilizadas a seu favor dentro dos prazos, lá na frente não tem o que discutir. Vai precisar se remodelar, vai precisar cessar o uso daquele nome, tentar o registro de outro nome, e aí exatamente era sobre isso que eu ia falar, o segundo reflexo das implicações.
implicações envolvendo a questão da segurança financeira, né? Então, se tu não tem o registro do nome hoje e tu tá investindo energia, tu tá investindo tempo, tu tá investindo dinheiro, tu tá investindo valores. A gente sabe o que hoje exige todo um posicionamento digital, inclusive para as empresas, né? E se tu não tem a segurança daquele registro, daquele nome ser de sua titularidade, todo esse tempo, essa energia, esses valores dispensados podem estar sendo a qualquer momento perdidos, de certa forma. Ou até um infoproduto. Exatamente, né? Então agora principalmente depois da pandemia, né? Que já existia, obviamente, antes, nós já atendíamos algumas empresas nesse ramo dos serviços, dos infoprodutos, mas posteriormente a pandemia cresceu muito a disponibilidade, né, o oferecimento destes produtos. E o mercado é muito rápido, né? Então, e o judiciário, em contrapartida, é muito lento, de certa forma. Então, muitas empresas, principalmente essas que atuam no segmento oferecendo os infoprodutos, elas não podem aguardar 2 anos uma decisão judicial, 3 anos uma decisão judicial, porque neste meio tempo o mercado muda, né? O cenário altera, e aí como vai ficar? Ele não pode esperar isso. Então acaba tendo prejuízos significativos se não tomar estes cuidados, né? São questões que a gente sempre pontua pro empresariado no geral. E eu queria trazer um outro ponto que eu acho que é bem interessante também e faz parte da realidade de muitos microempresários. O que tu sugere? Como trabalhar essa questão da marca, por exemplo, com pequenos negócios? Estão iniciando, né? O pessoal está ali com aquela mais, digamos, enxuto, aquele financeiro, né? Essa é a realidade. De que forma que eles podem já trabalhar essa questão da marca ou já pensar nisso? Exatamente. Então, assim, a gente acompanha muitas empresas neste perfil que você está dizendo, Juliana, empresas de pequeno porte, microempresas, MEI, ou as próprias startups, né? A gente tem uma assessoria toda especial aí para a questão voltada a startups. São empresas que elas têm um orçamento, né, como tu disse, limitado, porque afinal de contas elas precisam escolher, né, onde a gente vai investir. Ela vai investir. Então, obviamente que essa opinião que eu tenho, ela tá voltada pro negócio que eu atuo, mas nós entendemos que a proteção tanto da marca quanto de tecnologias desenvolvidas pelas empresas ou criações, obras que essas empresas desempenham, ela é primordial. Afinal de contas, como eu disse antes, se os recursos não forem voltados para essa proteção inicial do nome, né, ou daqui a pouco de algumas criações, todo esse investimento de tempo, dinheiro, ele vai ser desperdiçado. Então, o que a gente aconselha? Inclusive, é bom até pertinente a tua pergunta, porque a própria legislação, o próprio órgão do INPI, ele concede benefícios para empresas que são pequenas, como você disse, empresas que têm um enquadramento específico, que têm um certo limite de faturamento, como microempresa, empresa de pequeno porte ou mesmo MEI. Existe desconto em taxas, né? Então, o profissional que atua nesse segmento, que tem experiência, ele vai saber utilizar o procedimento a fim de reivindicar benefícios para essas empresas. Por exemplo, as taxas perante o INPI. Existe um desconto significativo para este perfil de empresa. Por quê? Porque a política governamental como um todo, ela quer incentivar estas pequenas empresas. E qual é a forma de incentivo? Daqui a pouco possibilitando que essas empresas com tal faturamento tenham descontos nas taxas ao reivindicar o pedido de registro de marca, né? As startups, por exemplo... A formalização como um todo, é um incentivo à formalização, incentivo, né? Exatamente. As startups, elas têm, inclusive, um benefício em relação à ordem de análise. Por quê? Porque hoje o pedido de registro de marcas, ele está demorando em torno de 18 meses
para ser analisado pelo órgão. Então, no momento que realizamos o pedido de registro da marca, vai para uma análise deste órgão e somente no final do processo, em torno de 18 meses, que teremos a certeza de que aquele nome vai ser deferido, é passível de registro. E as startups, devido ao marco legal das startups, tem um benefício em relação aos prazos. Então, enfim, quem atua no segmento e tem essa expertise acaba conseguindo utilizar esses benefícios da lei para estas empresas do perfil que tu me perguntaste, Juliana. Então, também bem interessante no sentido de incentivar, né? Então, é uma das dicas que eu digo em relação a esse perfil de empresas. Tem benefícios e a gente pode reivindicar esses benefícios em relação a prazos, a taxas, né? E qual que é o processo do registro de marca? Tu falou que ele é um pouco extenso, né? Mas como é que é esse passo a passo? Não é complicado, é simples? Então, precisa, é claro, de um profissional auxiliando, né? É o que a gente sugere, né? Hoje existe a possibilidade, então, de ter procuradores falando em nome dessas empresas. Estes procuradores, eles podem representar a empresa, pode inclusive ser as próprias empresas a reivindicar, a fazer o pedido de registro perante ao órgão. Hoje, né, está autorizado desde sempre, agora com algumas alterações fizeram com que aumentasse as formas de pedido de registro de marca, né? Então, além de ser o próprio empresário, existir outras pessoas ou empresas representando esse titular, né, perante o órgão a fim de requerer os pedidos de marca. O que a gente sempre sugere e faz um alerta de certa forma, né? É muito importante que quem vá representar uma empresa neste processo todo tenha conhecimento da lei, seja realmente um especialista. Por quê? Porque existe 2 pesquisas e 2 conhecimentos que tem que se ter muito presente quando vai se fazer uma análise da possibilidade de existir um nome como marca ou não. Primeiro, conhecer a lei da propriedade industrial, porque esta lei, existe um artigo lá, o artigo 124, que ele diz a respeito das proibições de marcas. Então, existem diversos incisos que falam a respeito de marcas que não podem existir. Ou seja, existem nomes que eles não são hoje liberados, não são hoje marcas, não é porque ninguém pensou naquele nome, é porque a lei proíbe aqueles nomes. Então, no nosso ponto de vista, é importante que os empresários, no geral, tomem o cuidado de quando procurar um profissional, que este profissional realmente atue no segmento, seja um especialista, conheça esta lei, a fim de que consiga dar um parecer mais preciso possível, porque muitas vezes chega para nós, as empresas, o empreendedor, com determinados nomes que já de antemão a gente explica para eles o porquê daquele nome não poder existir. Ou seja, antes de ingressar com o pedido de registro, já é apresentado um parecer para o cliente no sentido de mostrar que este nome não vai ser aprovado. Até inclusive no sentido de proteger aquele empreendedor, para que ele não perca, digamos assim, 18 meses esperando todo o processo para lá na frente não vai chegar. O INPI dizer o seu pedido de registro de marca vai ser indeferido ou não pode existir por diversos motivos previstos em lei, né? Então, este é o papel do profissional. O profissional alertar o empreendedor de que existem nomes que não são possíveis serem registrados. E são diversos estes nomes. E existe alguns nomes que existe a possibilidade deles serem registrados, mas tem requisitos. Por exemplo, hoje a marca pessoal,
a marca pessoal está muito comum no mercado, né? A proteção, muitas vezes, do seu nome próprio como marca, porque, afinal de contas, está utilizando para o seu negócio, né? Existem exigências da lei em relação a esse tipo de proteção. Então, é importante conhecer e saber quais são os critérios, quais são os documentos que precisam ser enviados por ocasião do pedido de registro de marca. Onde também se enquadra, né, em termos de serviço ou produto. Isso. Então, essa é a segunda etapa, exatamente. Além de conhecer as proibições da lei, é necessário que o especialista saiba que para quem é especialista é o mínimo, mas quem não conhece a matéria muitas vezes não entende que o registro da marca, do nome, ele precisa estar atrelado e se referir a um produto específico, a um serviço específico, o que chamamos de classe. Existe hoje um catálogo, uma previsão, um cadastro de 45 classificações, né? Dentre elas, produtos, serviços e o comércio de determinados produtos. Então, quando se faz um estudo da viabilidade de um nome, é necessário fazer esta relação, se aquele nome está protegido para aquele segmento, para aquela classe específica, quer seja produto, ou serviço, ou enfim, o comércio. E por fim, a pesquisa de viabilidade junto ao banco de dados do INPI, né? Então, olha, veja como é uma gama de serviços que precisa ser conhecida para ser ofertada ao titular, né, a quem deseja requerer o pedido de marca, para que se tenha êxito lá na frente. Esta pesquisa que a gente chama de viabilidade, Juliana, ela diz respeito a uma busca que a gente faz junto ao banco de dados do INPI, a fim de verificar se existe ou não nomes iguais ou similares a aquele nome que o cliente deseja proteger no segmento de atuação dele. Então, a gente precisa ter o cuidado de fazer a pesquisa voltada para o segmento de atuação. Segundo, muitas vezes, embora em classes diferentes, os segmentos podem ser afins, eles podem ter relação entre eles. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, não só naquela classe, mas em classes que podem ter semelhanças. Além disso, a pesquisa ela não pode ser única e exclusivamente relacionada exatamente àquele termo. Tem que ser uma pesquisa mais ampla. Afinal de contas, nomes que têm a mesma sonoridade, mas mudam apenas uma letra, duas, e o som é similar, ele vai fazer com que determinado nome não seja possível registrá-lo. Então, veja que, embora pode ser simples, né, precisa ter um conhecimento um pouquinho mais além para a gente ter o êxito, né, para a gente ter realmente a efetividade desse processo que demora, então, 18 meses. Como você me perguntou, existe um pedido de registro, que esse sim, após fazer toda essa gama de pesquisas e se formaliza um parecer para o cliente, com o ok, a contratação de serviço, enfim, se faz o pedido de registro dessa marca, e ele fica aguardando, então, a análise desse órgão, e lá no final, com o deferimento, é necessário realizar um outro procedimento para efetivar o registro, e aí somente após virar desse órgão, será disponibilizado o certificado. Essa marca terá vigência por 10 anos. Então, o registro de marca no Brasil... Pois tem que ser renovado. Exatamente. Ele tem vigência de 10 anos e pode ser renovado infinitamente, ou seja, a cada 10 anos o titular da marca pode renovar, fazer a prorrogação, que nós chamamos, quantas vezes for interessante, né? E então, esse é o ponto. O processo, ele não é em si, a durabilidade dele não é muito complexa, né? A complexidade, inclusive, maior é antes, de fazer uma classificação adequada, fazer uma busca de colidência adequada, fazer as exclusões das impossibilidades devido à lei. Então, todo esse processo inicial. E aí, aguarda o órgão e após, com o deferimento, né, vem o certificado, ou com o indeferimento. Existe casos que a marca é indeferida, mas ainda tu pode fazer um recurso contra esse indeferimento, e por vezes eu vou dizer
que tem chances, inclusive, de ser alterado a decisão do INPI, porque enfim, né, são julgadores, são funcionários que fazem uma análise e muitas vezes essa análise ela não é absoluta, ela não é correta e a gente pode ir a uma instância superior promovendo um recurso contra o indeferimento para que uma instância superior, talvez mais especializada, consiga fazer análise e aí dessa instância algumas vezes tem chance de a gente reverter o indeferimento. Enfim, é todo um processo que... Queria que tu também reforçasse a questão, Mel, por exemplo, da venda de produtos no mercado internacional. Também tem que ter esse cuidado, né? Se algum produto não é registrado. Ótimo. Então, assim, o que acontece? O âmbito, o território da proteção do registro de marca é nacional, é a nível Brasil. Né? Então, todo esse procedimento que eu expliquei para vocês, ele diz respeito a uma proteção nacional Brasil. Agora, se as empresas daqui comercializam produtos para fora do país, é importante fazer uma proteção nos países que é utilizado aquele produto ou aquele serviço, que é utilizada aquela marca, né? Então, também a gente há anos já atua nesse segmento, nessa parte envolvendo a proteção de marcas no exterior. Então se faz um levantamento junto com o cliente para verificar quais são os países de atuação, quais são os países que são utilizadas essas marcas e aí se encaminha, né, através, enfim, de parcerias, agentes, nesses diversos países a proteção, para que então as empresas tenham a proteção nacional Brasil, mas também tenham a proteção da marca nos países que os produtos são comercializados ou mesmo serviços, né? Muito Hoje bom. aí com o digital tem muito serviço sendo disponibilizado A no nível, mundo inteiro. globalizado. Exatamente, só tem que tomar esse cuidado de expandir as proteções para o exterior. Exatamente. E dentro da tua expertise, da tua experiência ao longo desses anos, o que mais chega para ti, assim? O que mais hoje tu atende? Então, Ju, Em termos de casos aí. ótimo. O que tá acontecendo, tá? Aí por uns 13, 15 anos, basicamente, nós atuávamos na área administrativa, fazendo todo esse procedimento administrativo, porque o processo inicial ele é perante o órgão, e a gente faz todo o processo administrativo. E existiam alguns casos que precisava judicializar por diversos motivos, ou era colidência de marca, ou era nulidade, enfim. Um pouco antes da pandemia para cá, com um aumento significativo dos pedidos de registros de marcas perante o INPI, e com essa possibilidade de muitos profissionais virem a requerer esses pedidos, aconteceu uma enxurrada de pedido de registro de marcas. Inclusive, por isso que demora 18 meses para ser analisado. Antes, o INPI estava analisando em torno de 12 meses, um ano já estava tendo a resposta. Mas da pandemia para cá, ali 2021, cresceu muito os pedidos de registro de marca. Porém, aumentou a quantidade, mas não aumentou a qualidade, né? Este é um grande problema que a gente está tendo neste mercado. Por quê? Porque, e aí é uma questão, às vezes cultural, né? Às vezes de situação de mercado, mas muitas empresas se dizem profissionais, não são, ou só têm interesse em fazer o pedido de registro para garantir serviço, enfim. E acontece muito de estarem entrando pedido de registro de marca administrativos que eles não têm condições de serem aprovados, né? E aí está gerando muita necessidade de fazer recursos contra o indeferimento. Ou ainda pedidos que não atendem os requisitos de lei e aí estão sujeitos à nulidade. Então, de uns 5, 7 anos para cá, o que aumentou muito a gama de serviços para nós que já estamos no mercado e que já conseguimos, assim, digamos, temos experiência no sentido de corrigir ou consertar aí muitas demandas. Nós estamos promovendo muitos recursos contra o indeferimento, ou nós estamos fazendo muitas medidas contra pedidos de registros que não atenderam os requisitos, porque daí os nossos clientes têm interesse naqueles pedidos e aí a gente consegue fazer com que aquele
mesmo que entrou antes, mas entrou equivocadamente, não seja aprovado. E aí a gente consegue registrar o pedido de registro do nosso cliente. Então eu vou te dizer assim que desses 5, 7 anos para cá aumentou significativamente para nós esse nicho dessa demanda de corrigir ou fazer recursos ou medidas para anular ou ainda corrigir determinados processos. E além disso, as demandas judiciais. Aumentou significativamente as demandas judiciais neste segmento. Para nós, pelo menos, assim, a procura está significativa em função de que muitas vezes as empresas investiram tanto neste nome que elas não querem simplesmente cessar no administrativo, mas querem ir discutir judicialmente. Então, as demandas judiciais envolvendo nulidade de registro, envolvendo indenizações, envolvendo abstenção de uso de marca, né, cresceu significativamente. Então fica o alerta. Muito interessante. Bom, vamos para o nosso bate-papo final, então. Sim. Inclusive, sabe o que é bom? Nosso bate-bola aqui. Eu pontuar que cresceu muito também, Juliana, a possibilidade de empresas comprarem marcas já registradas, né? Então é uma possibilidade que sempre existiu, a compra e venda de marcas, mas como existem empresas que de alguma forma param de usar determinado nome, mas o registro fica em uso, nós inclusive temos um banco de dados hoje de empresas que não estão mais usando determinados nomes e querem colocar estas marcas à venda. Né? Então existe essa venda de marcas já registrada. Obviamente que isso tudo de forma legal, até porque precisa atender determinados requisitos, que é atuar no mesmo segmento, exatamente, a questão da classificação. Mas é algo que daqui a pouco pode interessar também para o empreendedor. Muitas vezes não quer correr o risco de ter a sua marca indeferida, não tem o nome definido ainda e opta por adquirir uma marca já registrada. Obviamente que o valor agregado àquele nome vai ser um pouco mais significativo, mas no todo vai valer o investimento inicial. Também é bem interessante pontuar, porque é algo, de certa forma, que cresceu bastante aí nos últimos tempos. Mas, Juliana, estou por ti. Uma forma dinâmica e também de acelerar, né, esse processo. Exatamente, exatamente. Muito bem, agora a gente vai para um bate-bola final. Vamos lá. Com algumas perguntinhas, né, para o pessoal também te conhecer. Tá. Qual é a tua maior inspiração na vida? A maior, são tantas, né? Elenca uma. Eu gosto muito dessa parte intelectual, assim, do conhecimento, sabe? Então, o conhecimento, estar em contato com o conhecimento, aprender, né? É algo que me motiva muito. Então, eu tô sempre querendo agregar, não só em âmbito profissional, né, mas da parte de lazer, da parte de família, a própria maternidade, enfim, as experiências de conhecimento, as experiências, assim, é algo que me inspira a conhecer, a desbravar, assim, me motiva bastante. E se tu pudesse se teletransportar para algum lugar no mundo agora, qual seria esse lugar? Eu acho que neste instante, hoje, seria a companhia da minha filha, que me dá muito prazer. E se tu tivesse um superpoder, qual seria? Que profundo. não consigo nem ser o bate-bola, né? Porque a gente já começa a conjecturar aí as possibilidades, né? É o que te vem na cabeça? Um superpoder? De gerar tempo. Eu queria mais tempo. Eu queria ter este poder, assim, de... E teu maior hobby e passatempo? Hobby e passatempo? Atualmente, eu gosto muito de inventar programas com a minha filha, assim. Eu tô bem no momento materno. E um lugar favorito para relaxar e recarregar as energias? Eu gosto muito de praia, né? Praia eu acho que é mar. E se tu tivesse uma profissão totalmente diferente dessa que tu tem hoje, que profissão seria? Totalmente diferente?
Eu fiquei em dúvida em direito e jornalismo, na época tinha, né, jornalismo. Mas daí elas são muito próximas, elas não são diferentes, né? Eu gosto muito de fotografia. Legal. E qual é o teu maior desejo para o futuro? O maior desejo para o futuro é administrar o tempo e poder realizar o que eu quero, assim, né? Uma palavra para definir nosso encontro hoje? Prazer, né? Satisfação. Igualmente. E eu vou agora deixar o espaço para te poder falar com o nosso público com uma mensagem final, uma dica ou algo que tu queira enfatizar do que a gente falou também aqui. Ótimo. Então vamos lá para a mensagem final. Tá ótimo. Então, assim, neste contexto do bate-papo que nós tivemos hoje, como uma palavra final, como uma dica final voltada ao empreendedor, ao empresário que está hoje no cenário de dificuldades que a gente se encontra no país em empreender, em inovar, né? A dica que eu deixo sempre é não tenha medo, né, de acreditar no teu projeto, na tua inovação. E a inovação ela está em tudo, né, indiferente do segmento que seja. Mas a minha dica é faça uma análise. Determinadas proteções, elas precisam ser feitas de forma preventiva. Por quê? Porque vai fazer com que tu evite problemas futuros, que tu dispense energia, dinheiro, valores e tempo, que é algo tão caro para nós hoje. Caro eu digo de importância, né? Nem de valores pecuniários. Então, a dica que fica para os empresários, indiferente da modalidade, do tamanho da empresa, é agir de forma utilizando medidas preventivas de proteção. Essa é a dica para o empresário geral. Eu adorei o nosso bate-papo. Obrigada, Mel, por estar aqui novamente no Pode Estar. Acreditar nesse projeto também. Eu sei que tu tem várias ideias, tu traz sempre alguma coisa para mim. Isso é valioso também, né? Ter pessoas que apoiam, que incentivem, né, essas iniciativas. Tu trouxe hoje muito conhecimento voltado para a marca. Então, assim, tudo que se refere, acho que a grande base voltada para a importância de marca, né, e os cuidados que tem que se ter com as proteções, né, que tem que se ter relacionado à marca, acho que tu trouxe de uma forma muito bem colocada, Mel. Então, agradeço mais uma vez a tua participação. E eu espero que todos vocês tenham gostado do Pode Estar e até o próximo e último programa de 2025. Beijo grande. Tchau, prazer. Shine bright like a diamond.